3, 2, 1. Doutora, como é que foi todo o trabalho de investigação até, infelizmente, localizar o corpo da moça? A vítima, ela desapareceu na tarde de quinta-feira, logo após deixar o filho na escola. O desaparecimento dela só foi percebido no final da tarde, quando ela não apareceu na escola para buscar o filho. A diretora da escola acionou o conselho tutelar, que então localizou um familiar e entregou a criança para esse familiar. Esses familiares buscaram a polícia militar por volta de 10 da noite, da quinta-feira, para noticiar que acreditavam que algum mal poderia ter ocorrido à vítima, já que ela não estava sendo contactada nem por telefone, não havia retornado para casa, e ela jamais, como mãe, teria deixado o filho na escola sem buscá-lo. Imediatamente a Polícia Militar realizou diligências e iniciou a investigação, porque é importante até alertar aqui a população de que há aí uma crença de que precisa se aguardar 24 horas para noticiar um desaparecimento. Não, o desaparecimento ele precisa ser noticiado tão logo se perceba. Tão logo visualizado que a pessoa não está no local em que ela deveria estar, ela não mantém contato com os familiares e que algo está fora do normal, deve ser acionada a polícia, o que foi feito pela família da vítima nesse caso. A Polícia Civil tomou conhecimento dessa situação na manhã de sexta-feira e imediatamente iniciamos as investigações. Ao que tudo indicava, o ex-convivente estava envolvido, porque ele também estava desaparecido, também não conseguimos contato com ele. Ele estava em contato com a família da vítima, através de áudios de WhatsApp. Ele dizia que também estava à procura da vítima, que também estava preocupado com ela, que também estava tentando contactá-la e que jamais teria feito qualquer mal para ela. E a família já estava ali cobrando dele isso, já que ele tinha sido a última pessoa com quem ela foi vista. Então iniciamos investigações, começamos a coletar dados, conseguimos captar imagens de umas câmeras de monitoramento de uma obra onde ele estava trabalhando. Nessas imagens ele aparece carregando uma pá e uma picareta no veículo dele, acompanhado de um adolescente. Através dessas imagens conseguimos identificar esse adolescente e chegarmos nesse adolescente, o qual foi questionado do motivo dele estar acompanhando o investigado, o que eles teriam feito naquela tarde, e o adolescente começou a dar várias versões. Primeiro ele falava alguma coisa, depois ele falava outra, o tempo todo negando que tivesse tido contato com a vítima, dizendo que desde o momento que o autor buscou ele para trabalhar, eles só tinham ficado trabalhando. E foi então que a gente conseguiu localizar o autor, E durante o esclarecimento dele, já que ele havia sido a última pessoa com quem a vítima havia tido contato, ele também apresentou a versão dele, que era muito contraditória da versão do menor. Então eles começaram a se contradizer aonde eles estavam trabalhando, em que tempo eles trabalharam. A gente tinha imagens de câmera de monitoramento que mostravam que a versão que eles estavam dando era mentirosa, porque eles diziam estar num local e as câmeras mostravam que eles tinham passado por outro. E nisso a gente conseguiu então que o adolescente contasse que o que aconteceu foi que o autor buscou, esse acusado buscou o adolescente por volta de 1h30 da tarde da quinta-feira. Após isso, eles foram comprar thinner numa loja de tintas, passaram nessa obra, carregaram essas ferramentas e então deslocaram para a casa do investigado, desse acusado. Ao chegar na casa é que o acusado teria dito a ele o que fez, contou que acabou matando a vítima porque ela estava o traindo e que ele tinha cuidado dela durante 3 meses, inclusive ela tinha se submetido a uma cirurgia há 3 semanas atrás. Ele disse que ele cuidou dela durante esse tempo e que a partir do momento que ela se recuperou, ela decidiu largá-lo e ele suspeitava que ela estava com outra pessoa e por isso ele decidiu matá-la. Então ele abriu a casa, mostrou para o adolescente o corpo da vítima, pediu que o adolescente o ajudasse a carregar para eles ocultarem o cadáver. O que eles fizeram então? Enrolaram o corpo em lençóis e numa lona, porque esse acusado trabalhava com construção civil, então ele tinha esses equipamentos no carro. Carregaram o corpo no banco traseiro do carro do acusado, levaram até o interior do município de Vitorino, cerca de 15 quilômetros daqui, e lá eles buscaram um local adequado. Segundo o menor, eles procuraram alguns locais até que encontraram esse local que o acusado entendeu ser adequado. Eles cavaram uma cova muito profunda, levaram cerca de 1 hora, porque a polícia depois conseguiu imagens das proximidades desse local onde o corpo foi encontrado, mostrando o horário que o carro do investigado passou e o horário que ele voltou. Então foi cerca de 1 hora que ele ficou no local. Eles, antes de enterrar o corpo da vítima, ele ateou fogo no corpo dela
e depois ele aterrou e após isso ele voltou para a cidade, deixou o adolescente em casa e foi jogar futebol com os amigos. De que maneira que ele matou ela na residência dele até levar de fato para enterrar? Segundo o menor, ele teria contado para o menor que foi com um golpe de gravata com sufocamento. Porém, durante a diligência da retirada do corpo, a gente percebeu que a vítima estava com muitos ferimentos na face. Então ela estava de fato com o corpo queimado, né, na parte inferior e estava com muitas lesões na face, o que indicava que ele a agrediu bastante. Então foi feita perícia depois no local de morte, que é a residência do acusado, e através da perícia o perito do Instituto de Criminalística aqui do Paraná conseguiu, com o uso do luminol, encontrar várias manchas de sangue na casa, indicando que de fato a vítima ficou muito machucada antes de vir a óbito. A causa da morte ainda não temos, estamos aguardando a conclusão do laudo de necropsia pelo IML. A sequência dos fatos, doutora, após deixar o filho na escola, horários e locais, só para a gente ter uma ideia da sequência dos acontecimentos. A partir do momento que eles deixaram o filho na escola, ele foi com a vítima para a residência dele, né? Isso também toda essa sequência de fatos a gente conseguiu comprovar através de imagens captadas por câmeras de monitoramento. Então ele pega a família na casa, a mãe e o filho, deixa o menino na escola, vai para a casa dele com a mãe, pratica o homicídio, ele sai da casa por volta de 1h30, então entre 1 e 1h30 ele matou a vítima na casa dele. Onde fica? No bairro Veneza. Doutora, Sim, ele está preso. Essas manchas de sangue que foram encontradas pelo luminol são todas recentes? Ele limpou ou tem manchas mais antigas que comprovam outras agressões à vítima? As manchas de sangue que foram encontradas pelo luminol haviam sido limpas. Então elas só foram encontradas por conta do uso do luminol. Acabamos encontrando uma parte de sangue, uma gota que ele não percebeu e ficou, que era uma gota de sangue recente, que realmente essa ele não tinha visto e não havia limpado. As demais, como ele havia limpado, foi usado foi somente conseguido com o uso do luminol, então não dá para precisar de quando são. Mas tudo indica que é agora desse fato. Doutora, depois de ele matar a jovem, ele enterrou o corpo, jogou futebol à noite. E no outro dia, a senhora tem informação também que mexeu que ele fez orçamentos, continuou a vida trabalhando normal, fazendo orçamento e trabalho de pintura? Exatamente, ele seguiu a vida normal. Inclusive, foi questionado o adolescente como ele estava quando ele foi buscar o adolescente por volta de 1h30 da tarde, como ele estava emocionalmente. E segundo as palavras do adolescente, foi assim: ele estava de boa, ele estava tranquilo. Foi perguntado, em algum momento ele mostrou arrependimento pelo que ele havia feito? O adolescente falou, não, claro que não, ele fez certo. Ele fez certo, então o adolescente repassou a visão que o autor repassou a ele, né? Do que o acusado repassou a ele, de que o ato que ele praticou era um ato correto, já que a vítima, na ideia dele, estava desvalorizando tudo que ele havia feito. O histórico criminoso e a ficha desses dois elementos. O adolescente nunca teve nenhum ato infracional, nunca se envolveu nada com a polícia. Como ele não praticou um crime com violência ou grave ameaça, porque a participação dele e as imagens comprovam apenas na ocultação do cadáver, ele foi ouvido e entregue à família. O autor, o acusado, ele já ficou preso muito tempo por tráfico de drogas, já teve participação em roubo qualificado e porte de arma de uso restrito, todos no estado de Santa Catarina, de onde ele veio. Caso encerrado para a senhora.